calcular, então, o nosso último tópico, que é como calcular a área de um triângulo, né, usando as coordenadas dos seus vértices. Então, o que é isso? Então, veja só. Eu tenho aqui um triângulo de vértices MNP. Então, M, N e P, né? Então, esses três pontos, eles não estão alinhados, né? E se eles estivessem alinhados, passava por eles uma reta, mas eles não estão alinhados. Então, eu tenho aqui que eu consigo desenhar um triângulo com três pontos não alinhados, né? E aí, nós vamos usar justamente aquela mesma ideia de condição de alinhamento de três pontos. Então, o que dizia lá? Se os três pontos estão alinhados, o que acontece? O cálculo do determinante, esse determinante que a gente calcula através das coordenadas dele, é x de m, y de m, 1, x de n, y de n, 1, x de p, y de p, 1. Então, aqui, esse determinante, ele tem um valor conhecido. Quando os pontos estão alinhados, esse determinante tem que ser igual a quanto? Vocês lembram? 0. 0. Certo? 0. Então, significa dizer que esses MNP estariam na mesma reta, né? Bom, mas no caso aqui, eles não estão alinhados. Então, esse determinante não dá 0, ou seja, dá outro valor. Outro valor diferente de 0. E esse valor ele vai ser usado aqui, ó. É ótimo. A gente já conhece esse cálculo. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo a partir de suas coordenadas? A fórmula é o seguinte. Ela vai ser o valor do determinante, que não vai ser 0, lá, né? Dividido por 2. Esse é o cálculo, né? O valor da área do triângulo aqui, ó. Eu já sei que esse determinante aqui ele não vai ser 0, porque esses três pontos não estão alinhados, né? Mas o resultado que me der, eu pego a metade e esse valor ele corresponde à área do triângulo. Somente isso. Joia? Alguma pergunta? Sem perguntas? Muito bem. Peraí. Oi. Então, eu pego o resultado do determinante e multiplico por 1/2. Isso. Multiplicar por 1/2 é também a mesma coisa que pegar e dividir o resultado por 2. Tanto faz, tá bom? Então, multiplica por 1/2 ou divide por 2, tanto faz. E esse valor, ele corresponde à área do triângulo. Tá bom. Tá, joia? Muito bem. Tem um exemplo aqui para gente. Então, muito bem. Exemplo 23. Eu quero calcular a área desse meu triângulo aqui de coordenadas A, B e C. Então, se ele não der o desenho aqui, ele diz, calcule a área desse triângulo aqui. Então, você já está... Se ele está pedindo a área, é porque está indicando que esses três pontos não estão alinhados. Porque se tivessem alinhados, daria 0. Então, a área é 0. Né? Teria três pontos alinhados. Então, a gente está supondo que não estão alinhados, né? E aí, como é que eu faço para calcular a área? Primeiro, eu calculo o determinante. Então, vamos lá. Então, quem é o determinante aqui? O determinante vai ser as coordenadas de A, né? Que eu vou colocar aqui genericamente. X de A, Y de A, 1. X de B, Y de B, 1. X de C, Y de C, 1. Então, aqui é como eu armo o meu determinante. E como ele está pedindo para calcular a área, eu sei que esse determinante ele não dá 0. Ele vai ser diferente de 0, né? Então, a primeira coisa é calcular esse determinante. Tá bom? Vamos lá calcular esse determinante. Quanto é o x de A?
2. 2, vamos lá. Quanto é o y de A? 3. 3 e 1. Agora eu quero o x de B. 1. 1, y, 8. 8. Repito 1 aqui. O x de C, Menos 5. menos 5. O y, 2. 2. 2. E repito 1 aqui, né? Então, muito bem. O que eu preciso agora é repetir essas duas colunas aqui, para poder montar o meu determinante. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Não, amigo, não atrapalhe o serviço, não. Quero esse aqui. Prontinho. Agora eu quero o seguinte. Eu vou calcular aqui, vou pegar o 2, multiplicar pelo 8, e o 8 multiplicar por 1. O 3 multiplicar por 1, depois por menos 5, o 1 vezes 1 e 1 vezes 2. Essa é a minha diagonal principal. Então, vamos lá. Então, multiplicando ali, o que eu vou ter? 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1 dá 16. Mais 3 vezes 1 dá 3, vezes menos 5 dá menos 15. Menos 15, mais 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Aí agora eu boto menos e abro parênteses. Próximo cálculo agora é com esses valores aqui, ó. Eu vou pegar menos 5, multiplicar por 8 e multiplicar por 1. 2 vezes 1 vezes 2 e 1 vezes 1 vezes 3. Então, são esses camaradinhos que eu vou fazer agora. Muito bem. Menos 5 vezes 8 dá menos 40. Vezes 1, menos 40. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Então, lá resolvendo o nosso... Aqui eu tenho mais com menos, menos. Então, eu tenho 16 menos 15 mais 2. Aí, aqui eu faço a regrinha de sinais, né? Esse com esse e esse com o último lá. Então, menos com menos dá mais, ficou mais 40, menos 4, menos 3. Então, resolvendo aí essa conta, 16 menos 15 dá 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, 7 menos 4 dá 3. Poxa, dá zero isso? Opa, peraí. Professor, É você botou 40. 4. Ah, é 40? Ah, olha aí. Sabia que tinha uma coisa esquisita. Então, 1 aqui dá 3, né? 3, 43. 43 menos 3 dá 40, menos 4, 36, né? Pronto. 36. Beleza. Então, o determinante é 36. Mas como é a área do triângulo? A área do triângulo é a metade disso. Ou seja, é o determinante dividido por 2. Então, a área do meu triângulo vai ser 36 dividido por 2, que dá 18. Então, está feito aí o cálculo da área do triângulo através das coordenadas dos seus vértices, né? A, B e C. Perguntas? Tá fácil, né? Nenhuma perguntinha? Professor, Oi. eu faço de outro jeito essa tabelinha. Aí geralmente dá o mesmo resultado, às vezes é o sinal que dá confuso. Por exemplo, eu faço a primeira fileira, né, do 2, 1, aí eu boto outra fileira do 1. Só que em vez de botar a repetição deles,
eu pego os dois primeiros, né, que fica faltando um número, e pego um que está sozinho no final. Dá para entender? Você está calculando determinante por outra técnica, não tem problema. Tá bom? Dá certo também, né? Agora aqui, ó, essa primeira multiplicação que eu fiz aqui, ela é a multiplicação da chamada diagonal principal. Aqui para a gente vai fazer diferença sim, eu começar por ela, tá bom? Lá no cálculo e na verificação da condição de alinhamento de 3 pontos, tanto faz eu começar pela diagonal principal, que está em laranja, ou pela secundária, que é a verde, porque o que me interessava é, se der 0, e ela daria de qualquer jeito, começando a conta, eu teria 3 pontos alinhados. Se desse outro valor, eu não teria 3 pontos alinhados, certo? Só que aqui, se eu fizer diferente, o sinal aqui vai ser diferente aqui. Então, isso eu tenho que ter cuidado com isso. Então, a gente começa pela diagonal principal, que é essa em laranja, né? Que é essa primeira conta aqui, ó, 16 menos 15 mais 2. E aí, depois eu faço a secundária, tá bom? Para não ter problema com o sinal do resultado, tá bom? Então, o cálculo é simplesmente isso. Obrigado por assistir. Bom estudo.